Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre o tema trabalho, alienação, consumo alienado e lazer alienado. Bom, vamos ao nosso primeiro slide. Aqui a gente tem que saber, né, o conceito de alienação. Então, a origem da palavra nos remete a uma etimologia que tem origem latina, né, e significa tornar algo alheio a alguém, tornar algo pertencente a outro, né, então, essa origem nos remete a um significado de algo alheio, alguém alheio a algo, né? O conceito de alienação, ele é bastante amplo, ele tem várias concepções em diversas áreas do conhecimento. Como vocês podem ver aí na tela, no campo jurídico, a alienação designa a transferência da propriedade de um bem a outra pessoa, né? Então, se costuma falar que os bens do devedor foram alienados, ou seja, a propriedade de alguém ficou pertencente a outra pessoa, passou a ser propriedade de outra pessoa, né? Na psicologia, refere-se ao estado patológico de um indivíduo, né? Então, quando o indivíduo perde a razão, por isso se fala em alienação mental. E, na filosofia, o estado de alienação interfere na capacidade dos indivíduos de agirem e pensarem por si próprios, deles serem autônomos, né? Deles perderem a autonomia, a consciência do seu papel desempenhado na sociedade. Ok, gente? Então, agora nós vamos para o terceiro slide. Então, na filosofia, né, o termo alienação, né, tem uma relação com o pensamento do Karl Marx, um filósofo alemão, né, que viveu no século XIX. Então, Karl Marx contribuiu, né, com todas as áreas do conhecimento, principalmente filosofia, sociologia, como nós já falamos em aulas anteriores para vocês, com uma análise da sociedade capitalista, né? O Karl Marx, ele vive uma época histórica de aparecimento, de consolidação da sociedade capitalista, e é por isso que ele vai estudar essa sociedade. E o que ele percebe, né, no capitalismo, no sistema capitalista? Ele percebe a exploração dos operários nas fábricas. E ele, através do seu estudo, ele denuncia, né, essa questão social. Ele expõe, através de seus estudos, as condições precárias de vida destes trabalhadores, suas extensas jornadas de trabalho em péssimas instalações, salários baixos e a regimentação do trabalho de crianças e mulheres como mão de obra mais barata. Percebam que o Karl Marx, ele tem uma visão que vai mostrar, abrir a cortina desta nascente sociedade capitalista para mostrar a questão dos trabalhadores, né? A questão social que envolve o trabalho dessas pessoas, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, o Karl Marx, ele denuncia a opressão, né? Ele denuncia a exploração em que vivem os trabalhadores na então sociedade capitalista. Mas, todavia, né, ele tem uma visão do que é o trabalho, né? Qual é a visão positiva que o Karl Marx fala?
Olha lá, o trabalho é uma atividade tipicamente humana, pois implica a existência de um projeto mental que modela uma conduta a ser desenvolvida para se alcançar um objetivo. Então, assim, pelo trabalho, enquanto o indivíduo molda a realidade, ele também se expressa e transforma a si próprio. Então, percebam, pessoal, que o Karl Marx está falando uma visão positiva do trabalho, que é o trabalho enquanto atividade tipicamente humana. Só o ser humano realiza essa atividade, diferente dos animais. Os animais não têm a capacidade criadora, criativa, mental para pensar e realizar tarefas. O animal, ele tem um instinto, né, gravado no seu código genético. Tanto faz se o animal elabora uma atividade há 200 anos atrás, como hoje, essa atividade dele vai permanecer a mesma, não vai passar por uma transformação, porque justamente o animal não pensa, não planeja a sua ação. A sua ação, então, não é consciente, ao contrário do ser humano, ok? Então, ao realizar, né, ao transformar a natureza, né, com o objetivo de sobrevivência, o ser humano vai se transformando, o ser humano vai se reconhecendo nessa atividade, porque ele elabora um pensamento racional para fazer essas atividades que se chamam trabalho. E ao longo da história, o ser humano vai transformando, vai cada vez mais criando, vai cada vez mais desenvolvendo as relações de trabalho em que ele desenvolve a sociedade, ok? Essa é a visão positiva do Karl Marx. Mas olhe lá, no slide anterior, eu falei para vocês que o Karl Marx, ao analisar a sociedade capitalista, ele considera que essa sociedade não satisfaz a criação positiva no ser humano, a sua criatividade. Pelo contrário, o trabalhador é explorado, ele não se vê naquilo que faz. É isso que a gente vai ver no próximo slide, ok? Olha lá, agora já surge esse conceito de trabalho alienado aqui, ó. Então, buscando essa visão que o Karl Marx tem, né, do trabalho como algo negativo na sociedade capitalista, ok? Para ele, esta sociedade aliena o trabalhador. Então, o trabalhador é envolvido aqui, né, num trabalho alienado. Mas por que ele diz que é um trabalho alienado? Olha lá, gente, no capitalismo não há possibilidade de igualar o direito do empresário. Quem é o empresário aqui? É o capitalista, é o dono da empresa, são os donos das fábricas, ok? Pode ser os banqueiros também, como hoje, né? Bom, no capitalismo não há possibilidade de igualar o direito dos empresários e muito menos o direito do trabalhador. Quem é o trabalhador? É o que ele chama de operário, gente, né? O trabalho nas fábricas, o trabalho do operário. Por que no capitalismo, né, que o capitalismo cria uma relação onde não há como igualar o direito dos capitalistas e dos trabalhadores? Porque, gente, o trabalho aqui, o trabalhador perde mais do que ganha, já que produz para outro a posse do seu produto. Então, ele deixa de ser o centro de si mesmo. Por quê? Olha lá, ele não escolhe o horário nem o ritmo de trabalho. Ele não escolhe o salário, embora isso aparente ser um acordo entre iguais pelo contrato de trabalho. E 3, né?
O trabalhador é comandado de fora, por forças que não mais ele controla. Ou seja, ele executa um trabalho que ele é mandado fazer. Ele não sabe para que a que destino vai se dirigir o fruto do seu trabalho. Não se esqueçam que o trabalhador aqui está numa relação econômica na sociedade. Então, ele somente tem o papel aqui de cumprir ordens, de produzir, de transformar o que ele vai produzir em objeto, ok? É por isso que o trabalhador aqui não reconhece o que ele está fazendo. Ele não tem consciência da sua real participação nessa atividade chamada trabalho no sistema capitalista, ok? Vamos para o próximo slide. Continuando, olha lá. O trabalho alienado se refere ao trabalho que o homem executa, mas não compreende a razão. Aqui nesses slides eu mostro para vocês uma charge que ela está no livro de vocês de filosofia. Olha, essa charge, ela exemplifica, né, a atividade no modelo fordista de produção, que é um modelo em que é organizado o trabalho dentro da fábrica. Então, vocês percebam que tem uma conversa entre dois trabalhadores, entre dois operários. Olha lá, um deles está dizendo para o outro: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Percebam, gente, que essa imagem, essa charge é ilustrativa de como o trabalho pode ser alienado, né, para os trabalhadores. Porque, ao executar a rotina do trabalho alienado, o trabalhador torna-se alheio a si próprio. Percebam que o outro não sabe o que ele está fazendo e nem sabe o que vai ocorrer lá no final da linha de montagem. Isso significa que este trabalhador, este operário da fábrica, não se reconhece naquilo que faz, pois está sempre repetindo as mesmas operações mecânicas. O trabalho aqui se torna rotineiro, maçante, desgastante, e isso influencia na forma como esse trabalhador se vê, se enxerga, né? Então, ele se anula diante daquilo que faz, porque ele não tem consciência, ele não tem a possibilidade de enxergar, né, o que ele está fazendo, para que vai servir a sua atividade. Por isso, ele está alheio a essa atividade que se chama trabalho, tá ok? Vamos lá? Vamos ao próximo slide? A alienação não se aplica apenas à produção do trabalhador, mas também às formas de consumo. Reparem que a alienação, como um fenômeno social, né, a gente vai perceber em outras áreas da nossa vida, até na forma como a gente consome, a gente compra as coisas, a gente vive em sociedade, tá? E o que é consumir? Olha lá, consumir é um ato humano que permite atender às necessidades vitais próprias de sobrevivência, como alimentar-se, vestir-se e abrigar-se. O consumo abrange tudo que estimula o crescimento humano e, como tal, oferece condições para desenvolvermos nossa humanidade. Então, faz parte da vida do ser humano consumir, principalmente porque ele precisa, né, saciar as suas necessidades de sobrevivência,
Quais são essas necessidades, pessoal? Alimentação, vestir-se, obrigar-se, né? Mas olha lá, eu quero que vocês entendam que não existe só essas necessidades, existem outras, que são as necessidades culturais, artísticas, espirituais, né? O ser humano, ele não só coloca comida para dentro da boca, ele quer se realizar através do pensamento, né, das questões artísticas, das questões culturais, da crença. Então, o ser humano não só consome coisas físicas, né? Ele consome também coisas imaginárias, coisas que estão no plano da cultura imaterial, que nós já falamos, né, sobre cultura para vocês, ok? Mas olha lá, quanto a essa questão do consumo, é importante ter uma pergunta aí, tá? E a pergunta é: somos capazes de decidir de maneira autônoma o nosso ato de consumir? Temos uma prática de conduta na vida que realmente sabe distinguir o que é necessidade vital do que é falsa necessidade? E aí, você tem essa capacidade autônoma? É permitido a você ter essa capacidade autônoma, gente? É por isso que aqui eu coloquei na imagem ao lado o que é necessidade vital para você e o que é supérfluo. Essa pergunta nos remete para a gente nos questionar sobre o nosso ato de consumir na sociedade, principalmente na sociedade em que nós vivemos. Tá ok? Vamos passar para o próximo slide? Então, né, buscando mais explicar esse conceito de consumo alienado. Olha lá, o consumo alienado se transforma em consumismo quando se torna um fim em si mesmo e não um meio, provocando desejos nunca satisfeitos. A ânsia do consumo perde toda a relação com as necessidades reais, o que leva as pessoas a comprar além do necessário e às vezes até muito mais do que seu poder aquisitivo lhe permite. Então, preste atenção, olha lá. Todos nós sabemos que na sociedade em que vivemos, né, existe indústria cultural. Essa indústria cultural que permite, né, a produção de todos os bens, não só produtos que saciem a nossa necessidade orgânica, mas produtos que saciem as nossas necessidades espirituais, gente. É a propaganda que a gente está falando aqui, né? Vocês já ouviram falar em marketing? É um conceito utilizado na administração, né? É um conceito utilizado para técnicas de como se pode fazer propaganda de tudo que possa ser vendido em sociedade. É por isso que a área marketing cada vez mais se aperfeiçoa, porque cada vez mais se cria técnicas de venda que possa, né, que o telespectador, que o consumidor possa comprar. Essas técnicas de venda geram necessidades no consumidor. E acreditem, necessidades que nem têm importância na sua vida. Ou seja, essas técnicas criam uma simbologia, uma significação para fazer você ter a necessidade de comprar as coisas. E aí? Você é resistente a essa propaganda que induz você ao consumismo? As técnicas, por exemplo, de compra, né, as SALs, né, compre, pague esse preço e leve outra quantidade, né, de coisas, e isso se apresenta nas épocas, principalmente de festividades, né, época do Natal, né, época do Círio, por exemplo, que
está chegando, né? Então, você pode ser um refém, pode estar à mercê dessa propaganda para o consumo, ok? Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos ao nosso próximo slide. Olha lá. Será que isso pode mudar? Será que o ser humano pode ter realmente uma prática autônoma, consciente do que ele pode consumir em sociedade? Olha, na visão do filósofo Zygmunt Bauman, um filósofo que ainda está vivo, e ele é polonês, para esse filósofo, ele tem uma visão negativa, gente. Ele não é otimista quanto ao hábito de consumo na sociedade. Sabe por quê? Porque ele diz que o ser humano ainda não tem uma autonomia do pensar frente ao consumismo. Porque para ele o consumismo, né, cria um imaginário, cria uma prática na pessoa de irracionalidade. O consumista não usa a sua capacidade de pensar para ele saber o que ele pode consumir, o que é supérfluo do que é necessário na vida dele. Então, continuando a falar do Zygmunt Bauman para vocês, ele fala que na sociedade de consumo onde nós vivemos, né, as pessoas ainda não têm a satisfação do que querem na sua vida. É aí que as propagandas, que o marketing publicitário atua na sociedade, né, desenvolvendo uma perpétua não satisfação das pessoas, desenvolvendo uma perpétua forma das pessoas não descobrirem, né, não se colocarem o que traz realmente uma satisfação na sociedade. Basta observar como os objetos de desejo são facilmente descartados para que um novo objeto imperioso se imponha. Olha aí dentro da sua casa, né? Quantos sapatos você tem? Quantos celulares? É isso que o Zygmunt Bauman aponta para a gente, né? Será que a nossa capacidade de consumir não está sendo manipulada? Falta aí uma capacidade do ser humano questionar o que é necessário e o que é supérfluo na vida dele, porque senão essa sociedade vai sempre ser consumista, vai sempre gerar uma consequência para o próprio ser humano. E aí, o que você me fala? Por falar nisso, você já viu o novo smartphone da Samsung? Pensa bem, hein? Então, gente, essa foi a nossa aula de filosofia. Espero que vocês tenham gostado, né? A professora está aqui, né, para ver as suas dificuldades, né? E que a gente possa continuar a levar a nossa aula remota, ok? Então, até a nossa próxima aula. Fui!